A gente sabe que quando uma obra faz muito sucesso, é muito comum que ela acabe ganhando diversas versões para várias mídias diferentes. E hoje nós iremos falar de desenhos americanos que ganharam animes. Aqueles desenhos ou produtos que fizeram tanto sucesso ao ponto dos japoneses olharem e falarem: Yamete Kudasai! E acredite, isso é bem mais comum do que parece. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você... Aposto que achou que o vídeo parou, né? Vamos começar esse vídeo falando de um anime que com certeza vai deixar muita gente chocada. Lilo e Stitch. Oxi! Sim, meus amigos. Lilo e Stitch, o desenho da menininha do Havaí com aquele cachorro maluco do espaço, ganhou um anime. Lançado em 2008 pela Disney em parceria com a Madhouse, Stitch se passa alguns anos depois dos eventos dos filmes originais. Na ocasião, a Lilo, que já é uma moça, acaba indo pra faculdade e o Stitch ele deixa o Havaí. Eles se separam e nisso o Stitch sai em aventuras pelo espaço até que ele acaba caindo em um buraco negro que traz ele de volta pra Terra. Só que em vez dele cair no Havaí, dessa vez ele pousa em Okinawa, no Japão, onde ele conhece uma garotinha chamada Yuna que, por incrível que pareça, tem a voz do Arnold. E juntos eles vão se meter em altas aventuras. Que papo é esse, Willis? Cara, eu confesso que eu fiquei em choque quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, pois eu não fazia ideia que isso aqui existia. E me pareceu um pouco suspeito a ideia de se fazer um anime do Stitch fazendo boas ações no Japão. É bem aleatória a ideia desse desenho, mas surpreendentemente o anime não tem nada de errado. Ele tem praticamente a mesma pegada da série animada do Lilo e Stitch. A única coisa que muda é que eles estão no Japão e que a parceira do Stitch não é a Lilo. É só isso. Isso aqui claramente é um produto feito pra atingir o público oriental, só que sem perder a essência do material original. Mas Biel, é só o Stitch que aparece nesse anime? Não! Boa parte dos personagens clássicos aparecem. O Jumba, o Pickley, a Lilo. Inclusive, um dos episódios mais bonitos é justamente a despedida da Lilo, a adulta, agora com filha e tudo mais, com o Stitch. É bem bonitinho o episódio. Até a Anjinha aparece aqui, cara. Stitch fez um sucesso bacana lá no Japão, possuindo 3 temporadas que ao todo somam 83 episódios. Mas o mesmo não se pode dizer no ocidente. O anime foi um fracasso enorme por aqui, tanto que no Brasil só foi dublado a primeira temporada e ele nem chegou a ser transmitido em TV aberta. Enquanto que lá nos Estados Unidos, além do anime ter sido todo picotado, como é de costume dos americanos, o anime ainda foi bombardeado pela crítica e pelo público que não gostaram da Lilo ter sido substituída por outra personagem. Mas no saldo geral, o anime é bem inofensivo, ele não tem nada de errado. Fora que é bem curioso você assistir esse anime no áudio original e de repente perceber que o Stitch tem a voz do Bills. Mamá, Stitch da! Stitch! Que lindo, cara! Darkstalkers. Darkstalkers é um game de luta da Capcom, logo, o país onde ele foi criado é o Japão. Porém, a primeira adaptação de Darkstalkers para animação foi com aquele desenho horroroso feito nos Estados Unidos em 95, que eu falei no vídeo de piores desenhos baseados em games. Então, como a lista é minha e esse vídeo é meu, é bem óbvio que eu vou falar do anime do Darkstalkers que foi lançado em 1997. Vampire Hunter, como ficou conhecido, foi produzido pela Madhouse e, ao contrário do desenho americano, ele é fiel ao game. Ainda bem. O anime adapta os eventos do primeiro Darkstalkers, onde temos a disputa da Morrigan e do Dmitry Maximoff pelo controle do Makai, o reino demoníaco, até que, do nada, o invasor alienígena Pyro aparece querendo dominar a Terra. E agora Morrigan e Dmitry terão que unir forças com os demais Darkstalkers, que são criaturas do reino demoníaco que vivem na Terra, para que eles possam eliminar esse arrombado aí e salvarem a Terra para sempre. Sinceramente, nem tem muito o que falar sobre esse anime, pois ele é superior em tudo relacionado ao desenho americano de 95. Ave Maria! Ao começar que ele é fiel à história do game. Claro que ele não é 100% fiel, eles até que dão uma puxada de saco bem grande pro Donovan, mas o conceito original de Darkstalkers tá presente.
E é isso que importa. A história do anime é bacana, nada de tão absurdo que vai explodir a sua cabeça, mas ele tem um plano de fundo bem interessante. Só que o que realmente destaca esse anime do Darkstalkers é a interação dos personagens, as intrigas e rivalidades entre eles. Os próprios personagens do anime são muito legais e as cenas de ação que são incríveis. Esse anime tem umas lutas que vão deixar os fãs de Darkstalkers malucos. O próprio final, a luta contra o Pyro é bem épica. Então o anime cumpre bem o seu papel de ser aquela adaptação de videogame divertida. Ele foi muito elogiado pela crítica. Algumas pessoas até diziam na época que Vampire Hunter era a melhor adaptação de videogame já feita, e ele meio que acabou virando um clássico cult. O anime só tem 4 episódios e hoje em dia você pode assistir ele aqui no próprio YouTube mesmo, pelo canal da distribuidora Sato Company. Então se você quiser, é só ir lá dar uma conferida. Sua piranha! Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja foi um fenômeno estrondoso ali por volta dos anos 80 e metade dos anos 90. E querendo surfar um pouquinho nessa onda, em 1996 os japoneses lançaram uma linha de brinquedos exclusiva das tartarugas, bem naquele estilo tokusatsu, tá ligado? Com as tartarugas tendo equipamentos bem exagerados, elas tinham armaduras, era uma linha bem diferenciada. E pra divulgar esses brinquedos, foi produzido um anime bem curtinho de 2 episódios chamado Mutant Turtles Superman Legends. Superman ficou fraco. Na história super incrível e nem um pouco japonesa, imagina, as tartarugas, enquanto exploravam o templo antigo, acabam libertando o espírito da luz chamado Chris Mu, que como recompensa, entrega pros garotos pedras mágicas que permitem que eles se transformem em versões mais poderosas, as famosas super mutações. Esse anime é inacreditável, na moral. É tão ridículo que você até se pergunta se isso aqui é oficial ou se alguém lá no Japão só meteu o louco mesmo e colocou o Leonardo numa armadura high-tech porque sim. É claro, a história é uma bosta, só pegaram a trama mais genérica de um tokusatsu aleatório e enfiaram as tartarugas ninja no meio. A animação é até bonitinha. Quando as tartarugas estão no seu estado normal, o traço do anime se mostra bem estiloso e moderno. O problema é quando começa as bizarrices, como as tartarugas ninja com a cara do Homem Sigma. Velho, aí o visual da animação vai pra puta que pariu. E falando em bizarrice, esse anime tem uns trem intancável. Tem as tartarugas ninja se fundindo e virando uma versão espacial do Leonardo. Tem eles lutando no espaço contra um demônio. Os caras viram Giga Shed do nada. Mano, é uma loucura esse anime. Não à toa esse treco nunca chegou a ser transmitido aqui no ocidente e se tornou o material mais obscuro da franquia Tartarugas Ninja. É muito ruim. Mas se você tiver a fim de ficar traumatizado com o Santo Tartaruga, sim, o nome dessa fusão aí é Saint Turtle, caso vocês não saibam. Turtlesよ、今こそその力と勇気を結集する時だ。セイントに合体するのだ。はい、セイント先生。Os 2 episódios completos desse anime estão disponíveis aqui no YouTube, então assista por sua conta e risco. X-Men. Não é de hoje que X-Men vem flertando com animes. O episódio piloto daquela série cancelada que eu falei no vídeo de desenhos cancelados com um episódio teve envolvimento da Toei Animation. A série animada dos anos 90 ganhou aberturas exclusivas em anime pro Japão. X-Men Evolution foi animado em estúdios asiáticos. X-Men sempre teve uma parceria bem forte com o Japão. E na década de 2010, a Marvel fechou uma parceria com a Madhouse, pra variar, pra produzir animes de alguns heróis, entre eles o Homem de Ferro, Blade, Justiceiro, Viúva Negra e, é claro, os X-Men. Só é uma pena que uma parceria desse porte tenha dado mais errado do que... não sei. Esses animes da Marvel que a Madhouse fez são insuportáveis. É um mais chato do que o outro e o melhorzinho, não que ele seja grande coisa também, é justamente Marvel Anime X-Men de 2011. A história se passa depois da saga da Fênix Negra e os X-Men se separaram após a morte da Jean Grey. Foi um trauma bem grande pra todo mundo. Só que recentemente vem rolando casos de jovens mutantes que estão sendo sequestrados pelos Human com o objetivo de roubarem seus órgãos. E como uma das últimas mutantes que desapareceram foi a Armadura, o Professor Xavier reúne os X-Men novamente e os envia para o Japão para resolverem essa treta. Assim como todos os animes da Marvel com a Madhouse, o enredo dessa série não tem nada de especial. A história não é
é boa, ela não te prende nem te cativa. O ritmo é daquele jeito, arrastado pra cacete, e os personagens que no original são tão ricos e carismáticos, aqui eles são qualquer coisa. É bem fraquinho, mano. É o melhor anime dessa parceria entre a Marvel e Madhouse, mas isso não significa muita coisa. O que deixa esse anime na frente dos demais é justamente as cenas de ação que são sim empolgantes. A Madhouse caprichou nas batalhas desse anime. A animação é bonita, mas tem alguns designs que me incomodam muito, como o Wolverine que tá parecendo um lobisomem nesse anime. Que porra é essa? E o fera com focinho deveria ser considerado crime. Mano, é muito feio, velho. O anime tem 12 episódios e ele foi uma das poucas produções da Marvel Madhouse que não ganhou dublagem. Então se tu quiser assistir, vai ter que ser legendado. Better watch out. My blades are a lot bigger than yours, Spotty. Isso aqui tem serra, vou serrar teu cu todinho. As meninas super poderosas. Sim, vamos falar de um dos desenhos mais obscuros dos anos 2000. O anime das meninas super poderosas. Nunca nem vi. Com o sucesso que Lindinha, Docinho e Florzinha estavam fazendo naquela década, a Cartoon Network junto com a TV Tóquio e a Toei Animation resolveram fazer uma nova versão do desenho. Um reboot em formato de anime que recontaria a história e a origem das meninas super poderosas, só que tentando dar uma pegada um pouco mais adolescente. Tanto que a Toei até meteu um Z no nome do anime, achando que isso causaria o mesmo impacto em escala global que um outro anime aí que eles produziram nos anos 80 causou. E o pior é que eu nem tô exagerando, essa história realmente é verdade. Coloca um Z aí que é sucesso! E em 2006 vai ao ar lá no Japão As Meninas Super Poderosas Geração Z, que trouxe uma história completamente diferente do enredo original, vide que o criador de As Meninas Super Poderosas sequer participou da produção desse projeto. E acredito que a principal mudança desse anime é que nessa versão as meninas já são adolescentes, mas elas não são irmãs e muito menos foram criadas como filhas do professor Otônio. Na realidade, elas eram garotas normais que foram pegas num acidente químico envolvendo o filho único do professor Otônio, que não só deu poderes pra elas, mas pra vários personagens clássicos que a gente conhece, como o Macaco Louco, o Fuse Confusão e por aí vai. E é claro, isso deixou os fãs putaçaços com esse anime, pois foi uma mudança bem estúpida e que ainda acabou com a carga dramática da origem de certos personagens como o Macaco Louco. Então isso aqui foi o que deixou os fãs mais putos da cara. Só que esse não era o único problema do anime. Meninas Super Poderosas Geração Z era praticamente um Sailor Moon, só que 10 vezes mais infantil, o que é claro ia contra a proposta inicial do desenho, que era ser uma versão adolescente de As Meninas Super Poderosas, sendo que na realidade o anime conseguia ser muito mais bobo que o desenho original, sabe? E pra ferrar tudo, a versão que chegou pra gente aqui no ocidente veio toda picotada, os Estados Unidos alterou o enredo original da Toei. Foi uma bagunça tão grande que o anime não fez nem 10% do sucesso que o desenho original fez. O reboot de 2016 é mais lembrado hoje em dia do que Meninas Super Poderosas Geração Z. O anime tem 52 episódios e quem quiser dar uma olhada pra ver como é que era, tem uma porrada de episódio disponível aqui no YouTube. Ai, vou vir aqui! Ai, que nojento, ela me tocou! Eu vou pegar piolho!